Muito bem, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento e vamos abrir em Gálatas, no capítulo 5, no verso de número 7. Gálatas, capítulo 5, no verso de número 7. Nós vamos estar lendo esse texto, meditando nessa palavra, considerando as Escrituras Sagradas nesse momento. Eu gostaria de convidar você que ficasse de pé mais uma vez, por favor. Nós vamos ler a Bíblia e você vai ter a oportunidade de permanecer assentado depois por um tempo. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo faz essa pergunta à igreja da Galácia. E ele diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Novamente, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vamos orar, queridos, ainda de pé. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor que temos diante de nós nessa hora. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa mover um despertamento entre nós, nos nossos corações aqui presentes e na vida daquelas pessoas que estarão também nos assistindo e ouvindo através da mensagem no YouTube. Pai, nós em nome de Jesus pedimos que o Senhor possa mover um despertamento, um avivamento no coração desta comunidade, no coração das pessoas que escutam a Tua palavra nesta noite, de maneira, ó Deus, que sejamos homens e mulheres zelosos, ó Deus, e empenhados em fazer aquilo que é vontade e desejo do Senhor. Nós, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito nesta noite possa ministrar ao nosso coração uma palavra viva, uma palavra, ó Deus, que gere em nós ardor e fervor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, repreendendo todo espírito, Senhor, de lentidão, de mesmice, de acomodação. Nós repreendemos as ações do maligno que tentam nos paralisar na caminhada cristã. Nós repreendemos essas ações em nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer sobre nós nesta noite um espírito, ó Deus, de paz e sobretudo de temor, e com desejo de disposição de mudança de vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podemos assentar, queridos. Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite a minha palavra é para aquela pessoa que se considera crente. Você crê em Jesus? Você acredita em Deus? Então a minha palavra é para você que é crente. Nessa noite eu não estou preocupado com quem está aqui que não seja crente, ou quem está nos assistindo pela internet e que não seja crente. Nessa noite a minha preocupação é com você que está aqui e com aqueles que vão assistir essa mensagem depois, quando ela estiver lá no canal da igreja no YouTube. Por quê? Porque nessa noite eu quero pensar sobre isso que Paulo falou. Paulo está tratando aqui de uma realidade que eu penso nós estamos experimentando ela de maneira muito intensa nesses dias. Por causa da pandemia, ela veio até piorar a situação. O que eu quero falar nessa noite é sobre crentes desapaixonados. Eu quero falar sobre pessoas que perderam a paixão. Eu quero falar sobre muitos de vocês que estão aqui e que estão me vendo na internet, que já não tem mais paixão por Cristo e nem pelo Evangelho. E agora, com essa pandemia, parece que o negócio piorou ainda mais. Parece que esse mal se alastrou de maneira mais intensa no nosso meio, no meio cristão. Eu tenho visto com preocupação a falta de paixão e de compaixão no coração de muitos discípulos de Jesus nesses dias atuais. Esses crentes desapaixonados, eles estão hoje em toda parte, em todas as comunidades, em todos os lugares. Essas pessoas, elas são pessoas comuns. As pessoas que são crentes desapaixonadas, elas não são diferentes da maioria das pessoas com as quais nós encontramos. Elas trabalham, muitas delas estudam,
elas têm família. Muitas dessas pessoas nesse período da pandemia não vêm à igreja, mas vai ao supermercado. Muitas pessoas nesse período da pandemia perderam a paixão, o amor por Cristo, mas eles não perderam a oportunidade de estar com o titio, com a mamãe, com o vovô, com os amigos, batendo selfie, tirando e colocando na internet, sem nenhum problema, mas não tem mais paixão por Deus, por Cristo, pelo Evangelho, pela casa do Senhor, não tem mais paixão por isso. Muitos desses discípulos de Jesus até já foram, em outros tempos passados, muito entusiasmados. Muitos deles, inclusive, já encorajaram outras pessoas e foram até ousados na sua palavra para testemunhar e evangelizar. Suaram a camisa, lutaram pelo Evangelho e não deram descanso à sua alma, até, por exemplo, evangelizar um amigo, alcançar alguém para Jesus, mas agora parece que o negócio piorou mais. Muitos de vocês que estão aqui e alguns que estão nos assistindo, talvez até mais do que estão aqui, estão hoje sendo atingidos pela essa síndrome da falta de paixão por Cristo, por Deus, pelo Evangelho e pela casa do Senhor. E essas pessoas, quando a gente começa a olhar a vida dessas pessoas, a gente percebe que elas em outros tempos não eram assim. Elas intercediam fervorosamente, por exemplo, pela causa do reino de Deus, mas hoje, onde eles estão? Estão com medo. Onde eles estão? Estão dizendo que vão pegar Covid na igreja. Onde eles estão? No supermercado. Estão indo para a roça, estão indo para uma chácara, estão indo encontrar com o tio, com o avô, com os amigos, mas não na casa do Senhor. A verdade, irmãos, e isso tem que ser dito, é que muitos discípulos de Jesus perderam a paixão. Talvez seja o seu caso, talvez seja a sua realidade. Esses crentes desapaixonados com certeza estariam na lista do apóstolo Paulo, quando ele diz, nesse texto de Gálatas 5:7, Paulo diz assim: vós corrieis bem, você estava indo bem, você tinha uma caminhada bacana, e Paulo diz aqui: quem vos impediu? A pandemia? A pandemia impede você? Então deixa eu te dizer uma coisa, se prepare, porque Jesus disse que quando a sua volta se aproximasse, muitas desgraças iriam acontecer, e eu acredito, infelizmente, que essa é apenas mais uma das muitas que ainda sobrevirão sobre a sociedade. E o que eu percebo é que essa igreja, e muitos de vocês que estão me assistindo, não estão preparados para os dias que virão, porque quando a igreja for perseguida e fechada novamente, muitos de vocês já apaixonarão pela causa de Cristo, porque não vão para uma célula de jeito nenhum, porque a igreja não é um local, a igreja é você e eu. A igreja não é esse ambiente só, a igreja somos nós, quando nos reunimos nas nossas casas para celebrar o nome de Jesus. A verdade é que eu percebo que Paulo diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu? O que está te impedindo? O que está te impedindo? O que está te amarrando dentro de casa? O que está te amarrando? E Paulo diz assim: corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Queridos, normalmente nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas são e também por aquilo que elas fazem. E aquele crente que perdeu a paixão por Cristo, aquela pessoa que perdeu a paixão por Jesus, que está desapaixonado, essa pessoa, ela traz algumas marcas na sua vida, que permite com que você e eu a identifiquemos, ou a identifiquemos como alguém que perdeu a vontade de viver para a glória de Deus. Mas como é que você e eu podemos identificar uma pessoa que perdeu a paixão por Jesus, que perdeu a paixão pelo reino de Deus, que perdeu a paixão por Cristo? Como é que nós identificamos esse tipo de gente? Preste atenção. Em primeiro lugar, um crente desapaixonado, ele não ora mais. Essa é a primeira realidade. Quando a pessoa perde a paixão, ela perde a capacidade de orar. Ela perdeu ou está perdendo a intimidade
com Jesus, e por isso mesmo essa pessoa não ora, ela não tem mais paixão pela oração, ela não tem mais interesse em conhecer a palavra de Deus e nem crescer nessa palavra. A Bíblia muitas vezes fica esquecida nos bancos da igreja, e a pessoa volta para casa depois de um culto, quando ela vem, e aí ela esquece a Bíblia na igreja, e às vezes ela nem consegue se lembrar aonde a Bíblia ficou. Às vezes ficou na igreja, e às vezes ela perde a Bíblia dentro da própria casa, porque ela não tem o hábito de ler, e muito menos de orar. E algumas pessoas eu identifico, elas são capazes até mesmo de ter duas Bíblias, uma fica em casa e a outra ela deixa na igreja, porque ela não quer ter o desconforto de carregar a Bíblia de lá para cá, e ela faz esse negócio. Um crente desapaixonado por Jesus, ele não tem mais prazer nas reuniões de oração, ele não tem mais prazer nas reuniões da sua célula, ele não tem mais prazer nos cultos de adoração na casa de Deus, ele não persegue mais uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Cristo. Ele tem ânimo para sair e ir ao supermercado, ele tem ânimo para poder ir ao banco, ele tem ânimo para ir para o trabalho, mas ele não tem ânimo para buscar o Senhor Jesus em oração e nem na igreja. Ele não tem mais ânimo, porque ele perdeu a paixão. Quando alguém perde a paixão por Cristo, a primeira coisa que ela perde é a capacidade de orar. Crentes desapaixonados, talvez seja o seu caso, talvez seja o caso de você que está me assistindo aqui na internet. Você já perdeu a paixão por Jesus? Você já perdeu a paixão por Cristo? E está hoje acomodado, e a desculpa é a pandemia, e a desculpa é qualquer outra coisa. Amados, quando nós perdemos a paixão, nós perdemos tudo. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas que chegaram no meu gabinete pastoral dizendo: pastor, eu não tenho mais paixão pelo meu marido. E aquela mulher estava querendo se separar do marido, que ela perdeu a paixão. É a expressão que ela usa. Alguém vai dizer assim: a paixão não é amor, é por isso que acabou. Mas você tem que entender o sentido que a pessoa está dizendo. Às vezes o marido chega assim: pastor, eu não quero continuar o meu relacionamento, porque eu já não tenho mais paixão pela minha mulher. Preste atenção, Paulo está dizendo aqui, falando para mim e para você, algo muito claro, muito notório. Ele está dizendo: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes? Quem vos impediu? Eu tenho percebido que o que tem impedido muitas pessoas de caminhar com Jesus é a perda da paixão por Cristo. Quando você perde a paixão, você perde o ânimo, a alegria, o entusiasmo. Escute o que eu estou dizendo, querido. Nada e nem ninguém, diz o apóstolo Paulo, pode nos separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus, ele disse. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas estão se separando do amor de Cristo, do amor de Deus, porque elas mesmas estão se distanciando, perderam a paixão, perderam o entusiasmo, perderam o fervor, perderam aquele entusiasmo que tinha para celebrar o nome do Senhor, para orar, para buscar a presença de Deus em oração. Paulo diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuares a caminhar assim? Em segundo lugar, um crente sem paixão, ele não se envolve em nenhum trabalho, em nenhuma célula, em nenhum ministério. Um crente desapaixonado, ele não assume compromisso. Escute isso, uma pessoa que perde a paixão não assume compromisso. É por isso que a gente olha muitas vezes quando você encontra alguns casais de namorado e a moça está super interessada em um compromisso mais sério. Ela está super interessada que aquele namoro que já dura 3, 4, 5 anos, alguns até mais tempo, ela não vê a hora do cara assumir um compromisso, o compromisso do casamento. Só que muitas vezes o camarada perdeu a paixão, ele perdeu o entusiasmo com aquele relacionamento e ele fica enrolando a moça, ele não tem coragem de pôr fim no negócio e também não tem coragem de assumir um compromisso, porque ele perdeu a paixão e ele não tem coragem de dizer
que isso já desapareceu do seu coração. E a pessoa, quando ela é um crente desapaixonado, ela não se envolve em nenhum trabalho, ela não se envolve em nenhuma célula, ela não se envolve em nenhum ministério, ela se torna meramente um assistente de culto na comunidade dos crentes. Quando vem, ela se esconde, ela foge, ela é superficial. Essa pessoa desapaixonada, ela é tomada pela síndrome de Adão. Lembra do Adão? A Bíblia diz que após ele pecar e ouvir a voz de Deus no jardim do Éden, ele se escondeu do Senhor. E algumas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Elas perderam a paixão por Cristo, perderam a paixão por Jesus, e então elas se escondem do Senhor, se escondem da sua palavra. E porque perderam a paixão, elas não se comprometem com nada no reino de Deus e nem na obra de Cristo. Porque elas perderam a paixão, elas não têm paixão mais para contribuir com dízimos e ofertas, e ainda criticam aqueles que fazem, porque elas são desapaixonadas. O negócio dela ou dele é só apontar erros e dar palpites para jogar mais lenha na fogueira, se for possível. Essas pessoas que perderam a sua paixão, querido, eles arranjam desculpas as mais variadas para não estar presente numa célula, para não estar presente numa reunião de oração, para não estar presente na casa de Deus. E as desculpas são as mais variadas que você puder imaginar. É o trabalho semanal que é duro. Pastor, não dá para ir na célula. Pastor, não dá para ir na oração. Pastor, não estou tendo tempo nem para respirar. O trabalho está me consumindo o tempo todo, é duro. A pessoa que perdeu a paixão usa outras desculpas. Ah, pastor, nós temos filhos pequenos e é difícil de sair com eles. Os menininhos estão pitititinho, pastor, e está difícil de levar esses meninos lá para a igreja. A outra desculpa que alguns dizem: moramos longe, e não está dando para ir. E por aí vai as desculpas. Quando a pessoa perde a paixão por Cristo, perde a paixão por Deus, pela sua palavra, ela arranja uma série de desculpas para não se comprometer, para não assumir ministérios, para não participar de células, para não estar comprometida no reino de Deus. Ela faz votos de membro da igreja, como você que está me ouvindo pela internet e você que está aqui presente. Ela faz votos de membro da igreja, assume compromissos públicos e não foi obrigada a fazer isso. Ela quis de livre vontade com a igreja de Jesus e não os cumpre. Não cumpre nada. Perdeu a paixão, perdeu o entusiasmo, o negócio virou religião. Essas pessoas têm muitas razões e desculpas, e ela espera que quando ela fala sobre essas razões e desculpa, ela espera que Deus, o pastor e a igreja entenda todas elas. Quando ela faz alguma coisa, ela faz até constrangida e mal feitas muitas vezes, e ela faz por um desencargo de consciência. Sabe o que é isso? São crentes desapaixonados, são pessoas que perderam a paixão por Cristo e pelo Evangelho, estão fazendo as coisas apenas por um desencargo. Não faça as coisas por um desencargo. Se você percebeu que a sua paixão por Jesus, que o seu fervor pelo Evangelho diminuiu, o seu recurso é oração, o seu recurso é correr para dentro de uma célula, o seu recurso é correr para a leitura da palavra de Deus, o seu recurso é dobrar os seus joelhos no seu quarto e buscar o Senhor, para que Ele possa atear fogo no seu coração, para, como diz aquela música, aumenta o fogo em mim, Senhor, para que eu possa novamente perceber a ação do Espírito Santo aqui nesse local, na minha vida, através da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando você perde a paixão pelo Evangelho, a paixão por Cristo, você não se compromete com nada. Vivemos uma geração onde as pessoas perderam a paixão. Estamos vivendo um tempo mais difícil, porque muitos estão perdendo a paixão por Cristo. E isso é extremamente perigoso para a vida de um crente, daquele que crê em Deus. Em terceiro lugar, quando o apóstolo Paulo diz aqui: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes?
percebo que, em terceiro lugar, eu percebo que quando um crente perde a paixão, um crente desapaixonado, ele não testemunha mais a nova vida em Cristo. Ele não tem interesse mais de salvar almas para Cristo. Às vezes essa pessoa que perdeu a paixão por Cristo e por Jesus, essa pessoa que perdeu a paixão, às vezes ele é dócil e delicado com os amigos fora da sua relação familiar, mas dentro de casa ele é rígido, ele é grosso com a esposa, com os filhos. Essa pessoa está cada vez mais parecido com os seus pares lá do trabalho ou da faculdade que não conhecem a Jesus Cristo. Ele está ficando cada vez mais mundano, mas isso vai acontecendo devagarinho. Essas coisas, essa perda da paixão por testemunhar Jesus, essa perda de interesse por dar testemunho de Cristo, ela vai entrando lentamente na vida de uma pessoa que é desapaixonada, e com o tempo essa pessoa fica insensível. Ela não ouve mais nada acerca de Deus, porque ela lê a Bíblia e parece que a Bíblia não fala mais com ela. Ela vem à igreja e parece que aquilo que o pastor prega não diz respeito mais a ela. Parece que os céus estão bloqueados sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque uma pessoa, um crente desapaixonado, ele não tem mais nenhum tipo de condição, ele não se sente mais animado para dar testemunho da sua nova vida em Cristo. Ele fica insensível, ele não ouve mais a voz do Senhor, a palavra de Cristo. Ele faz voto e assume compromisso e não cumpre nenhum deles, porque ele está totalmente desapaixonado. Perder a paixão por Cristo e pelo Evangelho é uma tragédia. Paulo diz aos Gálatas: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a correr bem? Eu descubro que aquilo que tem impedido muitos crentes de correr bem na caminhada cristã é a perda da paixão, é a perda do fervor, é a perda do ânimo por Cristo e a perda do seu amor por Jesus. Paulo diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes? É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve, segundo a tradição, ele escreveu a epístola de Hebreus. Alguns dizem que foi outra pessoa, mas eu prefiro ficar com a tradição dizendo que é Paulo. Mas Paulo fala de novo sobre essa corrida lá em Hebreus, e ele diz que você e eu não podemos desmaiar nessa corrida, porque tem muita gente que desmaia nessa corrida. E que corrida é essa? Ele está falando, é da minha vida quando eu me converto, até o momento em que eu parto desta terra para a vida eterna. E ele diz que nessa caminhada, nessa corrida, entre hoje e o amanhã, entre hoje e o momento em que eu serei recolhido pelo Senhor, ele diz, nós estamos numa corrida, mas ele diz, o problema é que muitos desmaiam no caminho, e aqueles que desmaiam não chegam. E quem é que desmaia? É o desapaixonado, é aquele que perde o fervor, que perde o ânimo. O importante dessa corrida que você e eu estamos nela para chegar ao céu, à vida eterna, o importante não é chegar em primeiro lugar, o importante é a gente chegar. Mas quando o cara perde a paixão, quando ele perde o amor por Cristo e pelo Evangelho, ele desmaia, ele desiste, ele sai da corrida, ele abandona a fé. Paulo diz, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes? Eu tenho descoberto que muitas pessoas estão desistindo da caminhada cristã porque perderam a paixão por Cristo. Em quarto lugar, um crente desapaixonado, eu descubro, ele tem responsabilidades seculares, mas para com a igreja
ele é relaxado. Um crente que perde a paixão, meu irmão Pinco, meu irmão gêmeo, ele é branco, eu sou preto, eu brinco com ele, chamando de meu irmão Jean, porque eu amo demais o Pinco, como amo vocês. A pessoa que perde a paixão por Cristo, ela é cheia de compromissos seculares, mas ela não assume nada. Na igreja ele é relaxado, ele é pontual, por exemplo, no horário de serviço secular, ele é pontual numa consulta que ele marca com um médico, ou se é uma mulher, com um ginecologista. Ele se vai à faculdade e chega na hora porque sabe que vai tomar falta e vai perder então aquela presença. Ele marca compromisso com os outros, ele chega na hora, mas na igreja ele não observa as normas. Na igreja ele é completamente relaxado, ele não atrasa e nem deixa de pagar as suas prestações seculares, as suas boletas seculares, mas ele é omisso e negligente para com os dízimos e ofertas. Os crentes desapaixonados, infelizmente, eu percebo, eles constituem uma ameaça para a vida da igreja e para a vida da sua própria célula, porque se o fervor, se a alegria, se o entusiasmo e a dedicação contagiam o ambiente de maneira positiva onde nós estamos, por outro lado também a frieza, o desânimo e a falta de vontade acabam criando um ambiente extremamente ruim para a gente viver. A igreja, a célula, é aquilo que nós somos como membros dessa comunidade. Se os discípulos são frios, se os discípulos são paralisados, indiferentes, nós teremos uma igreja, uma célula fria e indiferente. Se os discípulos de Jesus que estão aqui não tiverem paixão, teremos uma igreja, uma célula desapaixonada. Se os crentes, irmãos, que frequentam essa comunidade não estiverem cheios do Espírito Santo, nós teremos uma célula vazia de sentidos e de propósito. A palavra de Deus diz, lá em Romanos no capítulo 12, no verso 11, Paulo escrevendo, ele diz assim: no zelo, não sejais remissos. No zelo, Paulo disse, não sejais vagarosos, econômicos, relaxados, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tudo isso demonstra que muitas pessoas estão deixando de correr bem a sua caminhada cristã, porque elas estão perdendo a paixão por Cristo e pelo Evangelho. Há muitos anos atrás, eu li uma parábola muito interessante, uma parábola de um mendigo, e a história é interessante, porque essa história diz que esse mendigo, um dia, ele estava passando por uma localidade, por uma praia muito bem frequentada, e frequentada pela comunidade local e também por muitos turistas. Mas nessa praia acontecia muitos afogamentos, e o afogamento vinha crescendo naquele local assustadoramente, e o pessoal qualificado para trabalhar ali como salva-vidas era insuficiente, e o problema não se resolvia. E um dia esse mendigo estava passando por acaso nesta praia e olhando todo o ambiente, e de repente ele ouviu gritos de pânico, de desespero, gente gritando, e o gritaria tomou conta do local. Ele olhou assustado, quando ele viu, tinha uma pessoa morrendo afogada, e o mendigo ouvindo aqueles gritos todo, não tinha nenhum salva-vida. Ele olhou de um lado, olhou de lado, não teve ninguém, tomou iniciativa. Ele estava carregando um saco, soltou o saco na areia, e ele pulou dentro d'água, se atirou naquele mar bravo todo, foi lá, nadou de maneira espetacular, resgatou aquela pessoa, salvou uma vida, impediu que aquela pessoa morresse. O pessoal da localidade ficou impressionado com a habilidade desse mendigo de nadar, e a capacidade que ele teve de resgatar aquela pessoa, e eles estavam precisando de mais salva-vidas. Então eles tomaram uma decisão, fizeram para ele uma proposta e contrataram aquele mendigo para poder ser um dos salva-vidas naquela praia, naquela localidade. E os meses foram se passando, e aquele mendigo, ele salvou muita gente,
e ele resgatou muita gente que o mar estava levando, porque se descuidavam com o mar, e ele salvou dezenas de pessoas, e daqueles frequentadores que estavam naquela praia, que sempre iam ali, se sentiram mais seguros para frequentar aquela praia, porque afinal de contas, agora tinha um cara que sabia nadar bem, e que se acontecesse um imprevisto, ele podia salvar as pessoas. E a história conta que aquele mendigo, ele se tornou um apaixonado por aquilo que ele fazia. A paixão dele era salvar vidas, e ele se dedicava àquele trabalho da melhor maneira possível, e de fato ele salvou muita gente. Mas aí o pessoal responsável pela sua contratação começou a achar que o trabalho dele estava sendo muito penoso, e pensou em, de repente, arranjar uma situação para melhorar a condição daquele mendigo, e eles então decidiram construir para ele um flatzinho, um quarto, né, com banheiro, uma copa, uma cozinha, e para ele poder morar ali na praia, porque ele não tinha uma morada certa. Então decidiram construir um quarto para ele não precisar mais ficar também indo e vindo, e aí ele poderia da janela do quarto dele olhar a praia, ele não precisava ficar andando de um lado para o outro, ele olhava da praia para um lado para o outro, e ele podia vigiar bem o ambiente, e ele poderia ali mesmo do quarto dele agora atender as chamadas que ocorressem naquela praia. De repente a janela aberta, alguém gritou, ele chega ali e pronto, ele não precisava ficar correndo de um lado para o outro, ele ia lá e salvava a pessoa. O mendigo, é claro, ele gostou da ideia. Um quarto confortável, uma sala, uma copa e um banheiro. Ótimo. Ele gostou da ideia. E para facilitar o seu descanso, aquela comunidade, não é, resolveu também, além do quarto, dessa construção pequena, dessa kitnet, desse flat, resolveu comprar uma cama das mais confortáveis para esse mendigo. E é claro, ele também gostou da ideia. Agora ele tinha uma kitnet, uma cama boa, um quarto, uma cama, e durante o dia ele poderia até tirar um cochilo, agora mais confortavelmente. E aí os índices de afogamento começaram a crescer naquela praia novamente. Mas ficar num quarto com cama numa praia ainda era pouco. A comunidade ainda estava muito feliz com ele. O sol daquele local, você sabe, o sol na beira do mar é muito quente, é muito intenso. E aí, meu irmão Pingo, aquela comunidade muito satisfeita com o mendigo, apesar de já ter surgido novos casos de afogamento, resolveu comprar um ar-condicionado para que ele pudesse se sentir mais confortável e não ficasse com tanto calor assim durante aqueles momentos, e colocaram lá um ar-condicionado, e também compraram uma geladeira para que ele tivesse sempre água bem geladinha e ele ficasse melhor. O mendigo, é claro, achou tudo isso muito bom, gostou demais, e ele se instalou definitivamente, diz a história, naquele quarto com todo o conforto. E ele se apegou apaixonadamente àquela situação e desapaixonou-se pelo ministério de salvar vidas. Enquanto isso, muita gente continuou morrendo afogada na praia, o índice crescia cada vez mais. Por fim, a comunidade ainda estava satisfeita com ele, resolveu presentear esse mendigo, construíram aquela kitnet, botaram a cama, o ar-condicionado, a geladeira, mas ainda faltava uma TV de 50 polegadas, deram para ele uma TV de 50 polegadas e ainda assinaram a internet para ele, porque para ele poder passar o tempo dele melhor. Enquanto isso estava acontecendo, lá fora tinha gente gritando por socorro, e tinha gente novamente morrendo afogada. Meus amados, a moral da história, deixa eu te dizer qual é a moral dessa história. A moral dessa história é que muitos de nós já fomos como esse mendigo, já estivemos antes, num determinado momento da nossa vida, suando a nossa camisa, nos empenhando fervorosamente por salvar vidas e alcançar almas para Cristo, mas aí aconteceram algumas coisas na sua vida e na minha vida, ou na nossa vida, ou na sua vida que me assiste nessa noite, que causou em todos nós um
um grande fascínio, que por sua vez veio sufocar o amor e a paixão que nós tínhamos por ganhar vidas, alcançar almas para Cristo. E essas coisas que nos aconteceram matou a nossa paixão. O mendigo da parábola somos todos nós, quando nós deixamos nos levar por outros valores que não o amor e a paixão pelo reino de Deus, pelas coisas de Cristo, mas que nos deixam cegos, surdos diante dos clamores e gritos de uma sociedade que está hoje apavorada, com medo e morrendo sem salvação. Se você, meu amado e minha amada, se você não estiver apaixonado por Jesus, pelo reino de Deus, pela fé que você confessa, você não irá muito longe. Se você não estiver apaixonado por Cristo, pelo Evangelho, pela fé que você tem, você não irá longe e não irá fazer esforços, porque você perdeu a paixão. Eu nunca vou me esquecer de um membro da minha comunidade lá em João Molevade, um irmão, que um dia eu fui fazer uma visita para ele, o irmão Moisés. Ele trabalhava numa pedreira e casado com a dona Irani. E um dia, conversando sobre os dois, que eu vi o relacionamento dos dois muito bom, eles eram muito centrados como casal. Eu falei: Moisés, como é que foi essa história com a dona Irani? Ele falou assim: pastor, eu me apaixonei por essa mulher. Só que ela morava longe demais, pastor. Essa mulher morava na roça. Essa mulher era difícil namorar. Mas só acredita, eu ia a pé, e no escuro. Não tinha nem lanterna direito naquele tempo, né? Eu ia no escuro, com o perigo de cachorro, de boi, de tudo que podia passar. Eu ia namorar, mas eu ia no escuro, nada me detinha. Eu tinha uma paixão, um amor por essa mulher, nada me prendia. Sabe o que fazia o Moisés enfrentar a longa caminhada a pé, noite escura, chuva? Diz ele que nada segurava ele, nada detinha ele. Era paixão pela dona Irani. Era um amor pela dona Irani. Então ele fazia isso com muita alegria. Sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos perdendo a paixão pelo Evangelho, a paixão por Cristo, porque o conforto, o mundanismo, a indiferença estão te paralisando, estão impedindo você de caminhar na direção da vontade de Deus, na direção da vontade de Cristo. Paulo diz aqui em Gálatas 5:7 o seguinte: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes? Sabe o que está impedindo as pessoas de caminhar bem na vida cristã? A falta de paixão. Porque quando nós somos apaixonados, nós enfrentamos qualquer negócio, irmão. Quando eu me apaixonei pela Lu, eu andava 200 quilômetros para poder dar um beijo nessa menina. 200 quilômetros. Eu morava em João Molevade e ela morava em Governador Valadares. Você andava quanto, Léo? 550. Você andava 550 quilômetros para ver a Fabiana, Léo? Você me superou, você me humilhou nessa noite, Léo. 550 quilômetros. Ô Fabiana, olha, vou dizer uma coisa, aí o Léo me superou. Você tinha que vir. 1.400. Você viu? O negócio virou competição aqui, ó. O outro andava 1.400 quilômetros para ver a namorada. Mas eu vou dizer, a paixão faz coisa, não é verdade? Hoje os caras perdem a paixão, a pessoa perde a paixão por Jesus, não sai de casa para vir na igreja, não sai da sua casa para ir numa célula, não sai de casa para vir numa oração. Você está em perigo. Você perdeu a paixão. Crentes desapaixonados estão por aí, irmão, instalados confortavelmente em suas casas, estão carecendo de um novo mover de Deus, do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, que os possa lançar novamente, outra vez, de maneira apaixonada, aonde? Nas praças, nas ruas, nos becos, nas células, para que possam anunciar a salvação em Cristo Jesus, para anunciar a essa sociedade com medo da morte, com medo da pandemia, de que o ano aceitável do Senhor é hoje, que o Senhor tem paz para essas pessoas, que o Senhor ama essas pessoas, e que nem morte nem vida, se você se entregar a Jesus, pode separar do amor de Cristo. Meu querido, pense um pouco nessa noite com honestidade. Você é um crente apaixonado?
Ou você está ultimamente fazendo por gasto, por um desencargo da sua consciência? O Senhor Jesus, Ele te quer ver apaixonado por Ele, pelas vidas que Ele ama. Não seja como esse mendigo, que se acomodou com os confortos e a tranquilidade que a vida e a própria sociedade colocou para ele, e perdeu de vista a sua missão, que era ganhar vidas, salvar pessoas. Você e eu precisamos ser apaixonados por Cristo, pelo Evangelho, por Deus, pela palavra do Senhor, mas apaixonados por vidas, por pessoas. Eu estou vendo hoje com essa pandemia, que parece que nós estamos proibidos de evangelizar. Ninguém está preocupado em trazer alguém para a igreja, porque afinal de contas, parece que nós estamos aqui meio clandestinos. Eu não estou clandestino aqui não, irmãos. Eu estou aqui para celebrar o nome de Deus, dê o que dê. Eu estou aqui para servir a Jesus, dê o que dê, com vida, com morte, com pandemia, sem pandemia. Eu estou aqui para celebrar e servir ao Senhor. Mas as pessoas estão perdendo paixão e amor por Cristo, e por isso muitos estão imóveis. É porque as pessoas estão perdendo a paixão e o amor por Cristo e se acomodaram como aquele mendigo. Eles estão aí sendo seduzidos pelo conforto, instalados na tranquilidade, estão perdendo a bênção de Deus para as suas vidas. E quando você perde a paixão e se acomoda, eu quero terminar essa palavra lembrando a você aquilo que Jesus disse por boca do apóstolo João, no livro de Apocalipse, a uma das suas igrejas que havia perdido a paixão. Sabe o que Jesus disse a essa igreja que havia perdido a paixão? Ele disse assim: porque não és frio nem quente, és morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com você, comigo, com qualquer um de nós, é sermos pessoas mornas, acomodadas, indiferentes, instaladas, sossegada e tranquilamente no nosso cantinho. É a maior tragédia que pode acontecer com você, comigo, com qualquer um de nós. Perder a paixão, perder o amor, perder o fervor, a alegria, a satisfação de caminhar com Cristo, com Deus, de caminhar na presença do Evangelho. Que nessa noite o Espírito Santo possa trazer sobre o seu coração um fervor, que o Espírito Santo possa trazer sobre o seu coração um despertar, que o Espírito Santo, para você que me ouve nessa noite, querido, na internet, que o Espírito Santo possa atear fogo na sua alma, possa atear no seu coração um aquecimento que vem do céu, que te leve novamente a ser um apaixonado, uma apaixonada por Cristo e pelo Evangelho de Jesus. Que não permita que pandemia, que dificuldade, que distância, que frio ou calor te afaste da comunhão dos crentes e do serviço. Comprometa-se, porque só os apaixonados se comprometem. Quem perde a paixão nunca assume o compromisso do casamento, nunca. Mas quem é apaixonado dá o passo pela fé. E eu termino dizendo que quando eu casei, estava tão apaixonado que eu não tinha nada dentro de casa. A casa da igreja lá em João Monlevade, ela é razoável, de um bom tamanho. Eu tinha apenas o meu quarto de casal e tinha com muita dificuldade conseguido comprar a cozinha, mas ganhei, já tinha a promessa de ganhar a geladeira e o fogão. Virei para a Lu e falei: vamos casar? Com essas duas coisas não tinha mais nada. Pensa num homem duro de maré desse, era eu. Não tinha mais nada. Ela bateu o pé de jeito nenhum. Só depois você comprar uma mesa para a Copa, para a gente pelo menos ter onde sentar para comer. E eu me virei para comprar a mesa da Copa e as cadeiras.
para casar, porque eu estava apaixonado. Naquele tempo, não é? Os detalhes daquela mulher brava que é a minha senhora, eu não tinha percebido, não é? Mas a paixão me fazia acreditar que valia a pena. E já se vão quase 27 anos. Faltam 6 meses para 27 anos de casados. Não perdi a paixão. Não perdi o amor pela minha esposa. Que seja assim, você por Cristo, você pelo Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos. Eu quero orar com você nessa noite. E a minha oração é para que o Senhor possa renovar na sua vida a paixão, o amor, o compromisso com Cristo, com o Evangelho, com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Feche os seus olhos. Pai querido, nós nessa noite, mais uma vez, elevamos ao Senhor a nossa voz, a nossa súplica, a nossa oração. Meu Deus, que o Senhor possa trazer dos céus nessa noite para a vida dessa comunidade, para aqueles que nos ouvem e assistem através da internet, que o Senhor possa trazer um avivamento, que o Senhor possa derramar sobre os nossos corações um zelo, um fervor pelo Teu reino, pela Tua causa, um amor renovado pelo Senhor Jesus e pela Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós como autoridade estamos aqui repreendendo a frieza, a indiferença, a apatia, a mesmice, ó Deus, essa acomodação horrorosa que assumiu o controle na alma de muitas pessoas. Nós estamos repreendendo, ó Deus, esses estágios de paralisia do inferno, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos despertar desse comodismo, nos tirar, ó Deus, dessa falta de comprometimento com o Teu reino e com a Tua casa, que o Senhor estenda as Tuas mãos nesta noite, e que o Senhor possa quebrar toda a cadeia, todo o grilhão que o maligno instituiu sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e a nossa vida, Senhor, de maneira que, ó Deus, o Senhor possa restaurar, renovar o nosso coração, renovar a nossa alma, renovar o nosso amor e a nossa paixão pelo Evangelho, pelo Senhor, pela Tua palavra, pela célula, pela Tua casa. Senhor, nós te clamamos em nome de Jesus. Tem compaixão de nós, como o cego Bartimeu clamou. Nós clamamos nessa noite, tem compaixão dessa comunidade, tem compaixão desse povo que nos assiste na internet. Renova o nosso amor, renova a nossa fé, renova a nossa paixão, renova a nossa dedicação, renova o nosso compromisso contigo, com a Tua palavra, acima de qualquer outro compromisso. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que tudo o que pedirmos em nome de Jesus, o Senhor nos concederia. Então, Pai, nesta fé, nós clamamos ao Senhor nesta hora e oramos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. E graças a Deus. Ainda de...